Olá, meu nome é João Gabriel e nosso grupo vai apresentar um seminário sobre a relação e a utilização da álgebra linear no algoritmo Support Vector Machines, também conhecido como SVM. Os integrantes do grupo é o Alan Moraes, o Eliezer Cardoso, eu, João Gabriel e o Vinícius da Silva. A apresentação ela vai funcionar da seguinte forma: primeiro a gente vai apresentar o conceito, inicialmente um conceito sobre o que é o SVM, e logo depois a gente apresenta a relação e a utilização da álgebra linear no algoritmo SVM. E por final a gente apresenta uma conclusão. Inicialmente eu vou começar apresentando o que é o suporte Vector Machines, também conhecido como máquina de suporte vetorial, traduzindo. Para contextualizar, ele foi proposto inicialmente em 1979 pelo Vladimir Vepnik. E a partir de lá, ele vem se evoluindo por conta da quantidade de dados que a gente tem para trabalhar hoje, por conta do poder computacional ter aumentado, e vem se popularizando por conta desses fatores. E hoje ele é largamente usado para resolver diversos trabalhos e problemas. O SVM ele é um algoritmo de aprendizado cujo objetivo é classificar determinado conjunto. Ou seja, ele pega um conjunto de objetos e separa ele em diferentes classes. Esse O SVM ele não é só para classificações binárias. Ele pode também classificar três, quatro classes também, não só duas. Trazendo um pouco para um exemplo mais didático, a gente tem um dataset pequeno aqui que tem duas classes. Uma de estrelas brancas e outra classe de quadradinhos azuis. E daí, a gente consegue, nessa lacuna entre as duas classes, gerar uma linha que a gente vai chamar de hiperlink, que é um separador onde do lado direito ele vai classificar os objetos como quadrados azuis e do lado esquerdo ele vai classificar como estrelas brancas. Porém, nessa lacuna, a gente consegue usar mais de uma reta, a gente consegue desenhar mais de uma reta. E como que a gente vai saber qual que é a melhor reta que a gente pode usar para separar as classes? E aí que entra o algoritmo SVM. Porque vamos supor que a gente escolha essa linha aqui, onde ela está mais próxima está com uma margem menor das classes. Nesse dataset de teste, ela vai funcionar muito bem. Ela está classificando certinho. Porém, caso entre algum dado novo, e esse dado novo, igual a estrela branca que entrou ali embaixo, ela continua sendo. Ela está próxima o suficiente da classe das estrelas brancas para continuar sendo uma estrela branca. Porém, com essa margem, esse hiperlink que a gente desenhou com uma margem menor, ele acaba classificando essa estrela branca como um quadrado azul. Então, o objetivo nosso com o SVM é encontrar um hiperlink que tem uma margem maior para quando entre novos dados, igual o exemplo apresentado aqui, ele continue classificando corretamente cada uma das classes. Inicialmente é isso. Agora o Vinícius ele vai apresentar um pouco sobre a relação entre a álgebra linear e o SVM. Falando um pouco aqui sobre a relação da álgebra linear com o SVM, eu trouxe um exemplo aqui de duas classes. Poderia ser mais? Poderia, mas é só exemplo. Bom, o modelo ele vai buscar uma métrica para estimar qual seria a reta. Então, aqui no exemplo, aqui seria uma reta. Se eu traçasse uma reta aí no meio, opa, aqui no meio você veria que existe uma divisão entre as classes. E o que que ele vai fazer? Ele vai fazer cálculos
Então, o modelo SVM ele vai buscar generalizar, vai tentar fazer uma generalização do modelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai, por mais que essa linha esteja aqui, aparente estar no meio, ele vai buscar uma reta que fique entre os pontos mais próximos, né, de cada lado, é o mais igual possível, assim, entre os dois lados, porque isso vai influenciar na generalização do modelo. Então, eu não posso simplesmente traçar outras retas. Aqui no exemplo ele está aqui no meio, mas, mas se eu poderia traçar outras aqui, poderia, não estaria, mas não estaria facilitando muito para o algoritmo SVM. Trazendo aqui só para mostrar como funcionaria, eles faria alguns cálculos vetoriais. Aí a distância da reta, como eu falei anteriormente, teria que ser igual para os dois lados. Então aqui, como vocês estão vendo, um lado está maior que o outro, então essa reta já não ajudaria muito no algoritmo. A reta roxa que eu estou mostrando aqui no exemplo seria o mais adequado, pois o que ele vai fazer? Ele vai pegar os pontos mais próximos da reta e vai calcular essa segunda reta aqui, né? A distância, que seria a distância entre um e o outro. Após isso, ia ser criado margens para a generalização do modelo, que ficaria mais ou menos aqui. Eu não tenho, deixa eu ver aqui. Não tenho uma caneta, mas voltando, seria, ficaria mais ou menos aqui a, é, a margem generalizada. Além disso, existem outros modelos. Esse aqui é um modelo linear, né? Então você só em bater o olho já sabe que seria um modelo linear, já que se você traça uma reta no meio, você sabe. Mas existem esses três modelos, o linear, como eu falei anteriormente, a margem seria esses pontilhados de todos, seria a margem, isso aqui seria a margem. Mas, além da linear tem a polinomial, que seria uma reta, mas faria essa curva, seguiria em frente. E a RBR já é um caso mais específico, pois, como você pode ver, tem duas classes, mas alguns pontinhos vermelhos estão do outro lado, então isso já influenciaria no resultado. O SVM ele vai começar a trabalhar a partir de uma amostragem inicial. Vamos assumir aqui então que esses 4 pontos representam a nossa amostragem inicial e que a gente separa essas amostras em 2 classes, a classe dos vermelhos e dos azuis. Inicialmente o algoritmo ele vai definir uma reta, né, chamada de hiperplano, basicamente um plano, que vai separar essas 2 classes, né, 2 ou mais classes. Nesse caso vamos trabalhar com 2 classes, perfeito? Então essa seria a reta. Essa é a equação da reta, é a equação do hiperplano, né? Essa equação, por definição, ela é definida como podendo representar qualquer plano, certo? Aqui, o que a gente tem? A gente tem o nosso W, né, que é um vetor normal perpendicular ao hiperplano, né? E a gente tem esse Y, que seria então o nosso coeficiente angular, que é um par ordenado, né, representando aí um vetor qualquer, né, do nosso plano, um ponto qualquer do plano, mais essa constante b, que seria então o coeficiente linear do hiperplano, e isso tudo igual a zero, ou seja, qualquer y que atenda essa equação, né, ele compõe o hiperplano, tá?
Dessa forma, além do hiperplano, o algoritmo vai definir outros dois hiperplanos, né, que compõem a nossa margem, né. Notem que eles são paralelos, né, ao hiperplano, só que eles têm meio que uma distância de folga aqui. E os delimitadores dessas outras duas retas, desses dois de outros hiperplanos, são esses vetores limites aqui das amostras, né? Das classes, aliás, né? E esses vetores que estão mais próximos do hiperplano e que, consequentemente, são meio que os delimitadores das classes, vamos dizer assim, eles são chamados de vetores de suporte. E daí o nome do algoritmo, né? Support Vector, né? Matching. E, enfim, as nossas margens, né? O SVM vai tentar definir um hiperplano que maximize a distância dessa margem, né? O tamanho da margem composta por essas outras duas retas em paralelas aqui. A equação da margem, ela é definida ela é basicamente a mesma equação que compõe o hiperplano. Entretanto, ao invés de ser igual a zero, nos casos dos positivos ou dos que estão do lado direito, do lado de cima, enfim, a definição que a gente quiser adotar, eles têm que ser igual a 1 e para o outro caso, menos 1. Né? Vamos colocar aqui para a galera dos positivos, né? A galera dos vermelhinhos, mais 1 e para a galera dos azulzinhos, menos 1. Então, todo elemento que pertence à classe dos vermelhos, por exemplo, ele tem que atender essa equação aqui, ó. Ele tem que atender a equação. E todos que atendem a classe da azul, ele tem que atender a essa equação. Se por algum motivo não atender, o que o algoritmo vai fazer é tentar variar, então, esses valores, né, o coeficiente, a constante e aqui o nosso W, a fim de que esse Y entre, a fim de que exista, né, a gente consiga definir uma reta que compõe a margem com todas as amostras que estão no plano, né? Perfeito, então essas seriam então as três equações básicas do algoritmo, né, a fim de definir o hiperplano e calcular a margem, certo? Além de igual a 1, igual a menos 1, o algoritmo ele também vai definir que para todo, né, maior ou igual a 1 está funcionando, né, a reta da margem, né, porque afinal os elementos que são maiores, né, eles vão vir a importar, porque, por exemplo, aqui, ó, o que importa aqui nesse caso seria o C, porque o B não importa, ou qualquer outro que seja aqui não importaria, não influenciaria no cálculo da margem ou do hiperplano. Por quê? Porque eles estão bem mais distantes, né? Justamente como eu falei, o foco são esses vetores chamados por vetores de suporte, perfeito? Suponhamos que então que eu insira um novo elemento G aqui da classe dos vermelhos, né? Representado por esse pontinho roxo aqui, perfeito? E uma das coisas importantes, né, o algoritmo saber seria a distância desse ponto com o hiperplano, né? Afinal, como que ele vai determinar se determinado vetor é um vetor de suporte ou não, né? Basicamente, os que estão mais próximos do hiperplano. Então, como que é calculado a distância? Lembra que a gente tinha aquele vetor normal W? Então, a partir do W, né, eu determino um outro vetor, né, partindo da origem de W, e o coeficiente, a projeção ortogonal de U em W, ela vai nos dar, então, a distância de G até o nosso hiperplano, perfeito? Aqui representado por P. Então, módulo de P, né, a grandeza escalar de P, ela é, então, a distância do ponto G hiperplano, né? Então, que é denotado aqui pela fórmula da projeção ortogonal. E aqui está a prova, né, do cálculo. Voltando aqui, suponhamos que eu insira um outro ponto qualquer, né, denotado aqui por V, e vocês podem notar que esse Vzinho ele está dentro da margem, né? Então o algoritmo vai fazer todo o processo de cálculo e vai definir esse Pzinho, né? E consequentemente a distância, né? Ele determinou que o ponto K, né, ele pertence aí à classe dos vermelhinhos, a gente já tem aquela distância de P, e ele recalcula então a distância da margem, né, e o nosso hiperplano, né, aqui basicamente ele alterou apenas o coeficiente linear das retas, a partir de que aquela equação das margens elas sejam atendidas, né, tá? Porque tipo, a gente adicionou aqui uma nova amostragem que não atenderia, por exemplo, aquela do igual a 1,
né? Ou, aliás, do maior ou igual a 1 na reta das margens. Por quê? Porque esse K ele já não atende mais, tá? Porque ele adentra a margem. Então, aqui, então, nesse caso, a partir do momento que a gente recalcula, né? E a gente tem que esse K aqui, ele é o ponto que está mais próximo do nosso hiperplano, a nova margem vai ser definida por 2 módulo de P, que é a distância de K entre o hiperplano, perfeito? Suponhamos então que a gente tira aqui um novo elemento, um elemento J, né, da classe dos azuis. Esse J, ele vai forçar todo o algoritmo para calcular tudo de novo, né, o hiperplano, né, definir novamente a margem. Por quê? Porque ele invade, né, para essa definição ele já não atende mais, né? Por exemplo, aquela definição das margens, o J ele vai forçar, vai gerar um erro, né? Porque ele já não atende mais aquela equação da margem definida por todas as classes dos azuis, tem que ser menor ou igual a menos 1 da equação da margem. E aí então ele vai recalcular, tá? Recalculando, ele vai ter aqui, nesse caso, essa demonstração aqui, ó. Esse hiperplano e essa distância de margem. Entretanto, a gente pode notar que, por alguns casos, né, por exemplo, seria muito mais interessante manter essa configuração, porque ela determinou uma margem bem maior, mesmo com esse componente de erro. Né? A gente poderia tolerar esse erro. Né? Então, o que foi feito? Foi adicionado, então, esses componentes de erro. Né? Basicamente, teria uma constante, né, na função que calcula as margens, que suportaria até um certo nível de erro, né? E aí esses pontos que adentram a margem aqui, então se ia somando nessa componente de erro, e quando ele ultrapassasse uma determinada constante C, né, definida, aí então seria feito o recálculo, mas se não ultrapassar, ele permitiria, né? Bem, finalmente, né, a gente pode observar, né, o SVM ele trabalha com qualquer, em teoria, era para ele trabalhar com qualquer tipo de amostragem. Nesse caso aqui, a gente consegue separar uma reta, né, que consiga separar com sucesso as duas amostragens. Mas então, o que, que o algoritmo faz? Basicamente, ele adiciona um novo plano no na equação, né? E simplesmente é isso aí. Ele adicionou um novo plano e aqui ele consegue traçar, né, uma reta, um hiperplano que consegue separar com sucesso as duas amostras. Isso aqui é bem mais complicado, é muito complicado como ele faz isso aqui, mas é basicamente isso. Ele insere um novo plano na equação e ele começa a trabalhar a partir disso. E em teoria, né? Em teoria não, na prática, basicamente, ele, por ser um algoritmo muito bem fundamentado teoricamente, ele consegue trabalhar, né, com qualquer plano, tá? Meu nome é Alan, eu vou falar sobre a conclusão do trabalho. Conforme vimos anteriormente, o algoritmo ajuda a determinar padrões diferenciados, definindo uma regra, separando os dados em classes, criando uma reta, calculando através de uma fórmula e criando mais duas retas ou hiperplanos, chamados também de vetores suportes. Com a utilização das regras da álgebra linear e assim determinando outros vetores, calculando as distâncias. Se adicionarmos mais pontos, vetores, criando assim novos hiperplanos e recalculando novamente as distâncias. Referências. Obrigado pela atenção.